Nós vamos falar hoje sobre a seleção de medicamentos e materiais para a saúde. Essa parte da seleção é uma parte bastante importante do ciclo de assistência farmacêutica, né? O bem-estar do nosso paciente é o objetivo máximo, né, da assistência farmacêutica. E tendo em vista esse bem-estar, a gente tem que pensar num contexto que levou a darmos uma importância bastante grande, né, vermos a relevância que é a seleção de medicamentos e produtos para a saúde dentro do contexto hospitalar. Se a gente for pensar, desde a década de 70 e 80, houveram inúmeros trabalhos, né? Um deles foi feito na França, que mostrou o seguinte, que estudos, né, feitos nessa época constataram que em torno de 508 produtos novos que estavam sendo lançados no mercado, esses produtos, eles não apresentavam vantagens terapêuticas nenhuma do que já existia no mercado. Um outro trabalho que o FDA fez, que estudou 348 novos medicamentos lançados, também percebeu que apenas 3%, né, em torno de 12 desses 348 novos medicamentos, traziam alguma melhoria, alguma vantagem terapêutica, né, alguma inovação terapêutica. E com essa chuva de novas tecnologias que a gente vê por aí, a gente percebe o quanto é necessário nós pensarmos em quais os medicamentos que nós vamos ter disponíveis dentro do nosso hospital. Bom, com relação aos países nórdicos, eles têm dentro do arsenal terapêutico deles em torno de 1.000 a 2.000 medicamentos, substâncias terapêuticas, né? Na Itália, na Alemanha, na Espanha, em torno de 5.000 a 10.000. E aqui no Brasil, nós temos de 20.000 a 45.000 novos medicamentos. Quer dizer, isso é um número extremamente grande. Se nós formos pensar, são várias apresentações comerciais, né? 45.000 apresentações comerciais. Então, nós temos realmente que fazer uma seleção criteriosa para que nós tenhamos um uso racional desses medicamentos. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda em torno de 300 a 400 substâncias, né, farmacologicamente ativas, que serviriam para tratar a maior parte das patologias que são necessárias, né, para uma determinada comunidade. Então, elaborou uma lista de medicamentos essenciais e nessa rota o Brasil estabeleceu dentro da Política Nacional de Medicamentos uma assistência farmacêutica, né? E dentro dessa assistência farmacêutica estabeleceu o ciclo logístico da farmácia, né? Da assistência farmacêutica. Então, dentro desse ciclo logístico do medicamento, nós vemos que tem a seleção, a programação, a aquisição, armazenamento, distribuição, né? E a dispensação, tá? Mas não é só isso, né? Dentro da farmácia hospitalar, nós vemos que existem muito mais detalhes, né? Então, dentro da seleção, a programação, a aquisição, armazenamento, a distribuição, a análise de uma prescrição, que não é simplesmente só a dispensação do medicamento, mas o farmacêutico precisa fazer essa análise da prescrição, acompanhar como foi feita a administração, como os exemplos que a Heloísa deu na aula anterior, a importância de nós sabermos até por que foi devolvido o medicamento. Afinal de contas, muitos medicamentos, por distração, porque o paciente às vezes foi ao banheiro, a enfermagem chegou no leito para administrar o medicamento, ele não estava, tinha que fazer um exame, foi para o raio-x, enfim. Múltiplos são os fatores que podem levar ao medicamento não ser administrado no paciente. E essa falha na terapêutica, se pensa só as consequências se esse medicamento for um antimicrobiano, né? Então, é grave, é uma questão bastante séria. Então, temos que acompanhar essa administração, saber
se houve uma devolução ou por que houve, né? Então, o monitoramento, desde pensarmos em farmácia clínica, em monitoramento farmacocinético desses medicamentos, bastante importante também, né? E estarmos constantemente revisando essa seleção de medicamentos para saber se o que nós temos no nosso arsenal terapêutico ele é realmente seguro, eficaz, né? E de qualidade. Claro que a gente tem que pensar também, né, no custo. Então, ele realmente tem que ter um custo bastante razoável, né? Visto que nós, nos hospitais, temos os problemas de dinheiro. Todos os hospitais hoje têm problema de orçamento. Então, a gente pensa o seguinte, o que a gente faz? A gente faz uma seleção, uma padronização, uma seleção. Será que tem alguma diferença? Quando a gente fala em padronização, a gente pensa numa lista de medicamentos, né? Então, nós nos reunimos, às vezes, e fazemos uma lista de medicamentos. Então, listar medicamentos e dizer que eles estão padronizados seria até uma forma simples, né, de você fazer essa listagem por classe terapêutica, mas sem um critério, simplesmente um modelo pré-estabelecido. Agora, quando você fala em seleção de medicamentos, você coloca critérios, tá? Você coloca alguns parâmetros que devem ser cumpridos, né? Então, você tem uma escolha que a gente chama uma escolha fundamentada. Então, você vai ter critérios clínicos, epidemiológicos, logísticos, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, quando a gente fala em seleção de medicamentos e materiais para a saúde, nós pensamos no uso racional de medicamentos. Bom, uso racional de medicamentos. Em 85 foi feita uma conferência em Nairobi, né, com uma série de experts, e foi verificado que o medicamento, para ter um uso seguro e racional, era necessário que ele fosse um medicamento eficaz, que ele fosse seguro na hora da administração e que ele fosse um medicamento de qualidade. Então, um conceito que se estabeleceu, segundo a Organização Mundial de Saúde, a seleção de medicamentos, ela acaba sendo um processo contínuo, tá? De uma equipe multidisciplinar. Então, composta de um farmacêutico, do enfermeiro, do diretor clínico, normalmente, que é o presidente da comissão de farmácia terapêutica, né, quando você estabelece isso, mas ele deve ser feito de uma maneira multidisciplinar, participativa, né, e que deve se desenvolver baseado na eficácia, na segurança e na qualidade dos medicamentos, na parte de custo também, né? Então, se avaliar a parte econômica, que também é importante, nós temos que assegurar um acesso, né, ao medicamento também de uma forma econômica, mas não quer dizer que o mais barato seja o melhor. Você tem que ver a parte de benefício, né, também, de risco-benefício, de você não utilizar um medicamento de um custo maior com uma qualidade maior. Então, normalmente, você tem que prezar a qualidade e a eficácia terapêutica, se ele não é inócuo, né, assim, em termos de não causar nenhum dano ao paciente, em termos de reações adversas e tudo mais, e o custo. Então, ele tem que ter uma relação custo-benefício garantida, né? Então, dentro dessa seleção de medicamentos, nós temos que selecionar os medicamentos com alguns critérios, alguns aspectos devem ser analisados, né? Como a gente falou, quando a gente faz uma seleção, a gente tem que fazer uma análise de quais pontos que nós vamos nos basear para selecionar o melhor medicamento. Dentre eles, fatores epidemiológicos. Por exemplo, um medicamento ele tem que atender as doenças mais prevalentes que estão naquele hospital, naquela comunidade, né? Então, você tem que ter
teu arsenal terapêutico preparado para atender aquela demanda, né? Então, dados clínicos, né, que atendam eficazmente a todas as doenças para que ele se preste a ser tratado, né? Aspectos farmacodinâmicos, farmacocinéticos, às vezes, dependendo a classe terapêutica, ele tem algumas vantagens farmacocinéticas ou farmacodinâmicas que devem ser priorizadas dentro do medicamento que você vai selecionar. A parte econômica, né, que não é menos importante, né, mas sempre avaliando a qualidade. Então, nós temos que avaliar a parte econômica, selecionar medicamentos que você consiga atender a demanda do hospital. Afinal de contas, nós trabalhamos sempre com um orçamento restrito, e se nós pensarmos, a farmácia, ela é uma dos setores do hospital em que gerencia a maior volume, né, de custos do hospital. Eu acho que o RH, eu acho que medicamentos e materiais médicos hospitalares é que tomam a maior parcela de gastos do hospital. Então, ele tem que realmente ser muito bem gerenciado e muito bem administrado. E a parte logística também deve ser vista na hora que você seleciona um medicamento, de quem que você vai comprar, qual que é a rapidez com que o teu distribuidor vai estar entregando aquele medicamento para você. Então, esses pontos devem ser muito bem avaliados para que se tenha essa noção, né, de que o medicamento ele tem que ter uma logística e esteja no teu hospital no momento que você precisa. Então, isso também vocês vão ver para frente na parte no próximo módulo sobre aquisição de medicamentos, né, na qualificação do fornecedor, que é um ponto bastante importante, que entra na hora de você selecionar um medicamento também. Então, é importante que nós tenhamos opções de mais de um fornecedor para você comprar o medicamento, para que não haja ruptura do teu estoque, né, não haja falha na continuidade do tratamento desses pacientes. Então, quanto aos objetivos da seleção de medicamento, nós devemos pensar que temos que promover o uso racional de medicamentos, assegurar o acesso de um fármaco que seja seguro, efetivo e de qualidade. Ter fármacos que tenham um custo de tratamento menor. Mas nisso, eu digo assim, às vezes você tem duas opções terapêuticas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você vai estabelecer um protocolo de profilaxia cirúrgica, então nós temos lá, alguns hospitais utilizam como protocolo cirúrgico a cefalotina, outros a cefazolina, né? Se nós formos fazer um mapeamento desses dois antibióticos para ver qual que a gente escolheria, a gente vai pensar que, em termos de espectro de ação, de penetração óssea, talvez a cefazolina seja melhor que a cefalotina, mas ambos são cefalosporínicos, são primeira geração, são antimicrobianos que são utilizados para profilaxia cirúrgica. Em termos de forma farmacêutica, frasco ampola, 1 grama. Daí posologia. Posologia a gente já vê que é diferente. Cefalotina 6 em 6 horas, cefazolina 8 em 8 horas. E daí, se nós formos ver em termos de custo diário, mesmo se nós pensarmos no custo de um frasco, a cefalotina pode ter um custo mais baixo que a cefazolina, olhando unitariamente. Mas se nós formos pensar em termos de administração por 24 horas, a posologia de 1E3 em 3 horas já acaba sendo mais econômico, e não só pelo custo, né, do tratamento em si, mas se nós formos pensar que junto com o custo vai ter o tempo da enfermagem, o tempo da dispensação, o tempo o material médico hospitalar que acompanha a aplicação desse injetável. Então, tudo isso já vai fazer com que você opte
no caso de uma padronização, como profilático, como antibiótico profilaxia cirúrgica, a cefazolina, né? Então, você faz uma análise para você decidir, tá? Então, o maior custo do uso dos medicamentos e produtos, né? Então, você também consegue fazer um estudo de utilização de medicamentos, acompanhar cada medicamento que está padronizado, fazer estudos de utilização, selecionar os medicamentos sempre com critérios científicos, né, e econômicos, padronizar condutas terapêuticas, então tentar estabelecer, junto com a equipe multidisciplinar, protocolos, né, terapêuticos em cima de evidências clínicas. Né? Então, você tem uma quantidade grande de estudos multicêntricos que você pode estar avaliando, lendo, né, e estabelecendo qual seria a evidência clínica melhor para a utilização ou não de determinado medicamento para poder padronizá-lo, né? Desenvolver mecanismos de gestão de risco que assegurem um aumento de segurança e eficiência no plano terapêutico, né? Garantindo qualidade da assistência terapêutica. Então, se nós dizemos que na seleção de medicamentos nós temos que sempre estabelecer que o que estiver padronizado no hospital, que estiver dentro do teu guia farmacoterapêutico, da tua lista de medicamentos selecionados, ele tem que estar disponível, certo? Então, se o medicamento está padronizado, então subentende-se que a hora que o médico prescrever, esse medicamento vai ser dispensado e vai ser administrado no paciente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. O medicamento que está dentro dessa lista de padronizados. Por isso que nós temos várias alternativas que também são estabelecidas, né, dentro dessa seleção de medicamentos por uma comissão de farmácia terapêutica, estratégias de medicamentos, compra de medicamentos de emergência que não estão padronizados. Então, você compra um medicamento solicitado não padrão, né, e daí tem estratégias e formas de você conseguir preencher um formulário, o médico preenche o formulário e você compra esse medicamento. Mas o médico já sabe, se ele vai prescrever um medicamento não padrão, a farmácia tem de 24 a 48 horas para comprar aquele medicamento. Então, ele não vai ter a disponibilidade imediata. Claro, como a gente sabe que a qualidade de assistência é o mais importante, a gente vai tentar emprestar, comprar, né, na cidade, mas se não for possível, que tenha que ser um medicamento, que tenha que vir de São Paulo, por exemplo, vai demorar pelo menos 12 horas. Se vier de avião, a gente consegue pedir de manhã, à tarde está aqui, né? Mas vai demorar, não é uma coisa imediata. Sendo padronizado, não. O medicamento, o médico prescreveu, teoricamente, está disponível. Então, nós temos que pensar que, na hora de selecionar medicamentos, nós temos que cumprir alguns critérios para essa seleção. Tá? Então, selecionar um medicamento com níveis elevados de evidência sobre segurança e eficácia clínica. Tá? Eleger medicamentos de menor toxicidade e maior comodidade posológica. O que a gente estava comentando da cefazolina e da cefalotina. A comodidade posológica da cefazolina é maior do que da cefalotina, né? Então, o paciente e a enfermagem, né, são menos vezes que vão ao leito administrar esse medicamento. Resguardar a qualidade do custo do tratamento dia e o custo da duração do tratamento, né? Então, alguns medicamentos, o tempo de tratamento é maior. Então, se nós formos avaliar isso, muitas vezes o custo final do tratamento é maior. Tá? Evitar inclusão de medicamentos que não sejam associações. Então, sempre o princípio ativo deve ser único, né? Claro que tem associações consagradas, sulfametoxazol trimetropin, é uma associação e é consagrada, imipenem-cilastatina, hoje amoxicilina, sulbactam, enfim, tem várias associações hoje que nós temos no mercado que são consagradas. Então, mas se possível, se evita associações, né?
Escolher dentre medicamentos da mesma ação farmacológica. Então, a gente vai escolher por grupos terapêuticos. Se você perceber que tem um outro medicamento, às vezes da mesma classe terapêutica, mas que traga vantagens, você pode até padronizá-lo, ou até propor, se for a mesma ação terapêutica, propor a despadronização do anterior e a padronização desse novo medicamento, né? Mas avaliar que realmente haja evidências de vantagens disso, porque senão você não faria isso. Afinal de contas, o custo do medicamento mais antigo sempre é menor do que um novo medicamento, né? Um novo medicamento lançado no mercado. Os custos sempre são maiores. Priorizar formas farmacêuticas, principalmente dentro da farmácia hospitalar, aquelas que são facilmente fracionáveis, né? Uma coisa importante também, mas isso seria numa especificação técnica, né, que provavelmente vai ser falado para vocês em outros módulos, nós termos dessas formas farmacêuticas que possam ser individualizadas, um sistema de código de barras em cada unidade posológica, tá? Identificação em cada unidade do nome do medicamento, concentração, forma farmacêutica, com código de barras, esses bidimensional data matrix, que chama, né? Então, seria o ideal para você ter esse tipo de padronização de medicamentos com essa característica, porque todos aqui que trabalhamos em farmácia hospitalar sabemos o quão é difícil nós ficarmos fracionando, reetiquetando, reimprimindo etiquetas com código de barras. A Lígia, acho que vai falar para vocês sobre essa parte de fracionamento, né? E o quanto dá de trabalho. Nós temos que ter funcionário exclusivamente para fazer essa parte de fracionamento e com todo o cuidado possível, né? Afinal de contas, essa parte de fracionamento, ela é um dos tendões de Aquiles da farmácia hospitalar. Então, se nós conseguirmos, na hora de selecionar um medicamento, ele já ser de um fornecedor que tenha uma forma farmacêutica já, né, que seja fácil o fracionamento, se for uma ampola, que venha todas as informações necessárias, né, para a identificação da ampola. Na ampola, tem muitas indústrias hoje que fornecem a informação de lote, prazo de validade, na caixa. E a ampola vem com o nome do medicamento, concentração e apenas isso, e não vem com informações mais detalhadas. Então, cabe a nós, eu acho que farmacêuticos, exigirmos na hora de comprar essa especificação técnica, porque eu acho que a indústria acaba se adequando. Então, com o tempo, essas indústrias se adequam ou saem do mercado. Então, ainda dentro desses critérios, realizar a seleção de antimicrobianos, né? Claro, junto com a CCH e com o serviço de farmácia hospitalar. A seleção de germicidas também faz parte, né, de uma seleção que nós fazemos, né, junto com a CCH e o serviço de farmácia. Os materiais médicos hospitalares também têm que seguir critérios pré-estabelecidos. Também, quem que mais entende de material médico hospitalar no hospital? A enfermagem, ela que vai usar o medicamento, né, o produto para a saúde, o material médico. Então, perguntarmos junto com ela, né, trabalharmos junto com a equipe de enfermagem para definir quais as especificações técnicas necessárias para aquele determinado produto, né? Eu acho que o farmacêutico tem um conhecimento técnico de material médico bastante razoável, da parte, né, legal de rotulagem, de processo de esterilização, mas o manuseio do material tem que ser feito juntamente com a equipe de enfermagem. Revisão periódica
né, de um guia farmacoterapêutico. Então, nós temos também padronizar medicamentos pelo nome da denominação comum brasileira, na falta dessa, na denominação comum internacional, né? Dessa relação de medicamentos, dessa lista de seleção de medicamentos, nós temos que fazer uma revisão periódica deles, né? E saber quais medicamentos você mantém dentro da padronização do hospital ou quais você exclui, tá? Daí a gente vai ver mais para frente alguns indicadores que você pode utilizar para você propor até a exclusão de alguns itens, né? Dentro da estratégia para a execução dessa seleção de medicamentos, como que você faria? Eu acho que uma das estratégias principais seria você formalizar uma comissão de farmácia terapêutica. O apoio da direção é fundamental para que você tenha esse respaldo, né, de ações. Então, a comissão de farmácia terapêutica, ela é um órgão assessor, né? Ela tem um caráter consultivo, então, de suporte à direção do hospital, ao corpo clínico, né? Ela tem uma função deliberativa, multidisciplinar sempre, né? Então, um representante de cada especialidade dentro do hospital é importante que participe da comissão. É importante que as pessoas que participem da comissão, elas sejam comprometidas com a comissão, porque você normalmente faz reuniões mensais ou bimensais, e se as pessoas não se comprometem em comparecer, você não consegue levar seu trabalho adiante, né? E às vezes é muito difícil você ter um médico que se comprometa em participar. Então, vem o diretor clínico, daí você pede para um chefe de departamento indicar um representante para participar das reuniões, daí ele cata vai você. Às vezes a pessoa não está interessada. Mas se houver uma falta sucessiva das reuniões, tentar entrar em contato com esse médico, né, saber o porquê, ou pedir indicação de um outro nome, de um representante que possa participar das reuniões e auxilie nos trabalhos. Se tiver algum medicamento novo, por exemplo, que nós tenhamos que solicitar a opinião, né, de um expert, você chama ele para a reunião, né, de uma forma separada, quer dizer, na reunião, mas assim, não que ele faça parte da comissão, mas você pode chamá-lo para dar a sua opinião e expor os seus, o seu parecer em termos de vantagem e desvantagem da padronização de um novo produto. E a gente tem que sempre tomar cuidado, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas essa história de inclusão e exclusão de medicamentos, e quando tem uma equipe que está bem coesa, a gente consegue evitar que uma chuva de novos medicamentos solicitados para inclusão, quando os médicos vêm de um novo congresso, né? Vem no congresso médico, recebem um monte de propostas da indústria farmacêutica que ele deve incluir tal medicamento na lista de padronizados do hospital. Então, a gente vem com uma chuva de solicitação de inclusão. Então, se você tiver uma equipe que trabalhe unida e coesa, você consegue barrar isso. Senão, sempre fica que o chato do farmacêutico que não quis que pusesse na padronização do hospital, né? Então, é importante todos falarem a mesma linguagem. Então, é importante também que essa comissão ela seja constituída de uma forma legal, né, por uma portaria, enfim. O diretor clínico nomeia os componentes da comissão que vão estar trabalhando dentro nesse contexto, né? Então, quais seriam as atribuições dessa comissão? Bom, a comissão ela deve mapear, né, determinar
o perfil epidemiológico, né, as doenças mais prevalentes no seu hospital, estabelecer as normas de procedimento para seleção, né, quais são as normas, quais são os critérios. Eu preciso estabelecer que o médico que propõe um novo medicamento, ele traga uma literatura, artigos científicos que evidenciem a eficácia clínica desse medicamento. Selecionar medicamentos e produtos de saúde que sejam adequados. Outra função, uma atribuição importante da Comissão de Farmácia Terapêutica é desenvolver um guia farmacoterapêutico, tá? E difundi-lo. Então, na verdade, não adianta você ter um guia e você ter na farmácia, cada um membro da comissão ter, e ele não ser difundido entre todo o corpo clínico. Então, até alguns autores dizem que você tem como indicador de qualidade do trabalho da comissão saber quantos médicos tem no corpo clínico, quantas enfermeiras tem e qual o número de exemplares do guia farmacoterapêutico que foi distribuído, né? Então, todos devem ter. Então, é uma coisa que é importante, porque dentro desse guia, a gente vai ver mais para frente, ele dita muitas normas de como funciona a farmácia, de como funciona o preenchimento das fichas farmacoterapêuticas, né? Então, esse guia, ele deve ser sempre atualizado. Hoje, a gente pensa assim, ele deve ser atualizado anualmente ou bianual. É difícil, porque você manda para edição, se faz uma revisão, ele demora bastante. Mas hoje, uma grande parte dos hospitais, eles está informatizado. Então, é possível você ter um guia farmacoterapêutico, por exemplo, disponibilizado na intranet do hospital, para que qualquer profissional possa estar acessando esse guia farmacoterapêutico. Então, é interessante que ele esteja disponibilizado também na forma eletrônica, não só, né, como livrinho, como forma física, né? Então, ele estando também virtualmente, ele ajuda bastante. E, em termos de atualização, fica muito mais fácil você atualizar e inserir dados eletronicamente do que você mandar reimprimir e distribuir, né, uma quantidade grande desses manuais. Tá? Então, dentro das atribuições também, estabelecer normas de conservação, prescrição, dispensação e administração dos medicamentos, né? Então, avaliar também a qualidade do uso desses medicamentos. Um papel importante, também uma atribuição importante da Comissão de Farmácia Terapêutica é o trabalho de programas educativos, né? Então, principalmente nos hospitais que têm residência médica, né? Residência de enfermagem, residência de farmácia. Hoje nós estamos vendo que isso é uma realidade, né? Tem vários hospitais que trabalham como hospital-escola. Então, muito importante esse papel educativo da comissão, de explicar qual o papel da comissão, como é que funciona o serviço de farmácia, como é que funciona a prescrição médica, os horários, enfim. É nesse momento e nesse manualzinho que você consegue colocar todas as normas, os protocolos que estão estabelecidos no hospital para antibiótico profilaxia, ou, por exemplo, protocolo da dor, protocolos oncológicos, dependendo da especialidade do hospital. Enfim, estabelecer dentro desse guia as informações necessárias, né, para facilitar a prescrição mesmo do médico, né? Muitos médicos, principalmente os médicos mais antigos, eles têm restrições contra um guia, porque ele diz que cada paciente é um paciente e que não se deve estabelecer protocolos porque vira receita de bolo. Mas não é assim. Claro que se sabe que cada paciente é um paciente, tanto que tem ajuste de doses, dependendo da função renal, função hepática, enfim. E isso tudo consta do manual.
tabelas, né, que mostram como você deve fazer o ajuste de dose. Então, todas essas informações são bastante importantes. E por isso que eu volto a frisar que hoje, né, com a possibilidade de informatização dos hospitais, nós temos um guia farmacoterapêutico de forma eletrônica, porque nós podemos pôr todas essas informações sem ter um manual enorme, ou você, para não aumentar, em termos de tamanho, você diminui a letra, mas daí você tem que entregar junto uma lupa, né? Então, a coisa complica. Então, acho que nós temos que otimizar e utilizar as ferramentas que nós temos aí, né? Então, também, outra função seria regular a utilização restringida de determinados medicamentos. Então, nós temos alguns medicamentos, por exemplo, estão lá definidos no guia, que para serem prescritos precisam de um especialista. Por exemplo, nutrição parenteral. Então, se um paciente cirúrgico precisa de um aporte nutricional para, antes de entrar numa cirurgia, ele está apresentando um quadro de desnutrição, por exemplo, ele vai ter que consultar um especialista, né? Então, provavelmente o médico responsável pela equipe de terapia nutricional vai ser chamado, um especialista, vai dar o parecer dele, vai receber também uma avaliação da nutricionista dessa equipe de terapia nutricional, para que veja qual a melhor prescrição para aquele paciente. Então, isso está estabelecido dentro do guia farmacoterapêutico também, né? Dentro dos antimicrobianos também, se você tiver uma restrição de dispensação de antimicrobianos, por exemplo, de alto custo ou de última geração, os medicamentos normalmente precisam ser autorizados pela CCH para serem dispensados pela farmácia. Então, esse é um critério, né, que vai passar pela liberação do médico da CCH. Então, aí, dentro do guia vai dizer que tais antibióticos, quando prescritos, vão precisar da avaliação do médico da CCH. Mesmo medicamentos para dor também, né, podem passar por esse critério, né, da necessidade, avaliação de necessidade, né, se o paciente realmente necessita daquele medicamento. Estabelecer condições e procedimentos para a utilização de medicamentos não incluídos no guia farmacoterapêutico. Então, como é que nós fazemos para solicitar medicamentos que não estejam incluídos, como a gente já comentou? Revisar protocolos de tratamento e controle dos mesmos, né? Esse ponto é bastante importante, né? Que a comissão tem que ter um acordo com a equipe médica, né? Com o diretor clínico, para regular a atividade dos representantes da indústria farmacêutica dentro da instituição, né? Então, a distribuição de amostras dentro do hospital é um problema bastante sério para o serviço de farmácia. Então, a farmácia, junto com a comissão, conseguem definir regras, né, de que o medicamento não deve ser distribuído, deixado nos ambulatórios. Tem uma realidade de um hospital que nós recebemos uma não conformidade uma vez, de uma visita da vigilância sanitária, porque foi encontrado na gaveta do médico uma quantidade enorme de amostra grátis vencida. E não importa, medicamento é assistência farmacêutica, para quem que vai a não conformidade? Para a farmácia, tá? Mas estava escrito ali, uso pessoal. Só que quando a vigilância foi lá, tinha uma baita fresta na gaveta do uso pessoal, né? E eles pediram, né, dá para abrir aqui? Foi aberto e estava cheio de medicamento de amostra grátis. E, claro, eles vão recebendo as amostras e vão colocando na gaveta. E não fazem nenhum tipo de controle para ver se está dentro ou fora do prazo de validade, né? Então, a não conformidade foi para nós. Daí, claro, levamos um puxão de orelha da direção do hospital, porque, afinal de contas, como é que tem medicamento lá? Como é que vocês não cuidam do medicamento, né? Então, pedimos para ele uma carta
nos autorizando a abrir todas as gavetas, mesmo as escritas, uso pessoal, né, dentro dos consultórios médicos. Se o médico não estivesse lá, ele nos autorizasse a abrir a gaveta, para que nós pudéssemos ver se tinha medicamento vencido ou medicamentos fora da farmácia. Gente, foi trazido um saco de lixo enorme, cheio de medicamentos, que a gente levou na sala do diretor, sendo que, olha, pelo menos assim, acho que uns 40% daqueles medicamentos estavam vencidos. Então, é uma coisa que nós temos que estar regulamentando isso, né? A atividade promocional dentro da instituição. Então, ele pode fazer propaganda no consultório do médico, problema dele. Dentro do hospital, seguindo algumas regras, não pode deixar amostras. Se for deixar amostras, deixar no serviço de farmácia. Então, isso também pode estar constando dentro, né, do guia farmacoterapêutico. Avaliar o impacto da sua própria atividade, elaborar programas de notificação, de acompanhamento de reações adversas, né? Então, também trabalhando em conjunto com a farmacovigilância, com o gerenciamento de risco dentro do hospital. Tá? Então, nós temos alguns modelos, né, que a gente pode dizer que utilizados para seleção de medicamentos. Tá? Então, temos um modelo tradicional, um outro modelo estruturado mediante um sistema de guia farmacoterapêutico, um outro modelo usado mais para hospitais públicos, né? E um outro mais moderno, utilizado muito na administração. No modelo tradicional, é basicamente uma listagem dos medicamentos, né? Você faz uma listagem dos medicamentos que você tem padronizados no hospital, é o que mais acontece, é o mais frequente, né? Que nós temos aí. Então, você tem uma lista dos medicamentos, às vezes essa listagem você consegue distribuí-las nos postos de enfermagem ou mesmo eletronicamente, né? Então, ela está dividida por grupo terapêutico também. É o que a gente mais vê na maior parte dos hospitais, esse modelo. Um outro modelo que se utiliza para seleção é esse do guia farmacoterapêutico, que daí você já consegue separar, além de classes terapêuticas, você coloca outras informações, né, de forma farmacêutica, dosagens, as apresentações, você procura colocar sempre pela DCM ou DCI, com os nomes comerciais disponíveis, que você também costuma ter padronizado no hospital. Então, isso é uma coisa bem importante. Então, temos o nome do princípio ativo e também, num quadro, os nomes comerciais que podem estar disponíveis no hospital, né? Sempre evitar, né, colocar na lista de padronizados pelo nome comercial, porque às vezes você não consegue aquela marca comercial, ou você vai comprar sempre a referência. Se você colocou sempre o nome de referência, então você nunca vai colocar um genérico, você nunca vai colocar um outro medicamento, às vezes um similar, né? Claro, a gente sempre prefere, dentro do hospital, estar trabalhando com referência ou com os genéricos, né? Mas são coisas que, se você colocar sempre pelo nome da denominação comum brasileira e uma listagem com as possíveis opções comerciais, fica muito mais fácil de você trabalhar. E por que é importante colocar os nomes comerciais? Porque a enfermagem, principalmente, ela está acostumada a trabalhar com os nomes comerciais. Então, se você colocar só o nome genérico, às vezes elas podem incorrer em erros, né? Então, é importante que isso venha para auxiliá-las. No modelo baseado em concursos públicos, tá? Então, seria uma maneira, às vezes, interessante pelo fato de que você consegue fazer economia, né? Você compra quantidades grandes e você consegue, às vezes, melhores preços, mas não esquecer que melhor preço tem que ser aliado naqueles parâmetros iniciais que a gente falou, da qualidade do medicamento, da eficácia do medicamento e da segurança desse medicamento, né? Então, um ponto que nós temos que avaliar é
é o ponto econômico, mas seria o terceiro ponto, o quarto ponto a ser avaliado, né? Primeiro, qualidade, eficácia e segurança, para depois nós avaliarmos a parte econômica, né? Uma coisa importante desse concurso, desse modelo baseado em concurso público, é que o farmacêutico sempre esteja presente quando da abertura, né, dessas concorrências. Porque hoje é uma modalidade bem frequente de compra, vocês vão ver isso no próximo módulo, é o pregão eletrônico. E a importância do farmacêutico, né, nesse momento, estar presente nesse momento, é para avaliar se todos os quesitos, né, as especificações técnicas feitas estão sendo cumpridas, né? Hoje a licitação é feita bastante, né? Carta convite, tudo, mas o pregão eletrônico, na modalidade de... Alguns hospitais estão utilizando bastante essa modalidade, além da licitação. Não sei se por ser mais ágil, mais rápida, talvez. Você consegue, às vezes, num pregão presencial, por exemplo, estar com as pessoas que entram no processo de venda, né, ali, e discutir, já pedir amostras, enfim, está sendo bastante utilizada essa modalidade. O modelo hoje que vem da administração é essa teoria de utilidade multi-atributos e esse sistema de avaliação por objetivos, né? Então, a sigla é MAUT, né, teoria de utilidade multi-atributo, você utiliza alguns critérios de avaliação dos fármacos, né? Então, utiliza custo, eficácia clínica, esquema posológico, a incidência, severidade dos efeitos adversos, possibilidades de interações medicamentosas. Então, isso você pode fazer numa planilha. Como a gente comentou o exemplo da cefalotina e da cefazolina, por exemplo, num novo medicamento, você pode utilizar isso. Você coloca numa planilha os dois medicamentos, coloca essas variáveis e você verifica, pontuando, né, dando notas para cada item desse, qual que atende os requisitos do hospital. E você consegue ver qual a vantagem. Porque muitas vezes, por exemplo, na história da cefalotina e da cefazolina, se você for colocar custo, eficácia clínica, esquema posológico, incidência de severidade de efeitos, tem muitos itens que a pontuação pode ser quase a mesma. A diferença, às vezes, é num item ou no outro. Então, você planilhando isso, você consegue visualizar melhor qual medicamento você vai escolher para a tua seleção. Então, essas ferramentas da administração hoje estão sendo mais aplicadas na farmácia, na seleção de medicamentos dentro da farmácia. Então, outra ferramenta utilizada é esse sistema de análise de avaliação por objetivo, que se chama SOJA, seria também a avaliação de estudos clínicos que já existem em cima daquele medicamento. Então, é um novo medicamento. Quantos estudos tem que comprovem a eficácia dele? Será que realmente é relevante isso? Porque hoje a gente sabe, né, que no mercado a tecnologia está num crescente, né? Acho que se nós formos pensar desde a década de 40, da Revolução Industrial para agora, nós temos assim medicamentos, né, de última ponta, mas alguns deles, se nós formos ver, que vantagem realmente terapêutica ele tem dos mais antigos. Vamos pensando em antimicrobianos. Gente, eu acho que nos últimos 15 anos, mais talvez, que nova molécula nós tivemos em termos de antimicrobianos? Nós tivemos, acho que desde para gram-positivo, lá, desde a vancomicina, nós temos a teicoplanina, que não deixa de ser uma variação, é um glicopeptídeo também, uma pequena variação da vancomicina, mas ela não trouxe
não é uma nova molécula. O imipenem, depois que saiu o imipenem, saiu o meronem, mas não é uma nova molécula, são melhoramentos. Às vezes, eu digo assim, coloca um radicalzinho flúor aqui, põe uma perninha ali, um radical ali, aumenta um pouco o espectro, diminui um pouco a toxicidade, talvez, mas assim, que tenha uma relevância, a gente quase não vê. E eu acho que nós temos que ver isso. Será que vale a pena você investir na padronização do medicamento de alto custo, sendo que, em termos de benefícios para o paciente, é muito pequeno? Então, essas coisas nós temos que pesar bem, né? Então, indicações aprovadas, né? Então, o tempo de comercialização. Poxa, o medicamento acabou de ser lançado, será que já entra na padronização? Ele realmente tem estudos que mostram. E daí que eu digo, nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado daqueles médicos que chegaram ontem lá do Congresso Internacional, não sei das quantas, que provavelmente a indústria farmacêutica patrocinou, levou a esposa, os filhos, a sogra, né? E daí ele vem com toda a maior vontade para, olha, esse medicamento é ótimo. Daí você fica assim, não, ótimo, doutor. O senhor preenche essa papelada aqui, né? Trazendo artigos científicos que demonstrem realmente as vantagens terapêuticas. Na hora que eles têm que preencher papel, eles já ficam meio assim, né? Então, quais as vantagens que esse medicamento mostra-se em cima do outro, né? Quais são as evidências clínicas de que ele realmente seja melhor? Então, temos que tomar esses cuidados. Então, a parte de farmacocinética, então, ele é menos hepatotóxico. Então, como os aminoglicosídeos, né? Lá ele é menos ototóxico. Então, inventaram lá um aminoglicosídeo lá que ele não tem nenhuma nefrotoxicidade, nenhuma ototoxicidade. Bom, então farmacocineticamente ele realmente é melhor e tem o mesmo espectro. Então, daí você vê uma vantagem clínica, né? Aspectos farmacêuticos, né? Então, em termos de apresentação, né, a forma farmacêutica é melhor, né? Então, uma coisa importante também, que me veio agora, para algumas patologias, por exemplo, na área de cardiologia, né? A maior parte dos medicamentos que nós temos, a apresentação deles é em comprimidos. Como é que você faz para pediatria? Daí já se esbarra num baita problema, né? Eu digo assim, se encara a criança como um adulto pequenininho, mas não é verdade? Então, às vezes você tem que fazer uma adequação de forma farmacêutica dentro do teu hospital, né? Usar a farmacotécnica para fazer essa adequação da forma farmacêutica. Ou o médico diz que é uma dose de 1/4 de comprimido e daí sabe Deus como que a enfermeira vai triturar esse medicamento, dissolver e administrar. A gente não sabe nem como que acontece isso. Então, é importante também na tua padronização, se o teu hospital é pediátrico, você verificar quais são esses aspectos farmacêuticos dos medicamentos que você vai padronizar, se você tem essa opção, né? Critérios específicos, né, da classe terapêutica. Então, ter um representante de cada classe terapêutica, guia farmacoterapêutico. Então, como a gente comentou, o formato ideal é que ele seja de meia folha A4. Por que meia folha A4? Porque é um tamanho que vai caber no bolso do jaleco, né? Porque não adianta o guia farmacoterapêutico para ser guardado na gaveta. Tá? Então, é importante que ele tenha um formato que seja fácil de manusear. Eu digo assim, isso se ele for físico. Eu acho que, de qualquer forma, o hospital que tem uma intranet, que tem um sistema informatizado, deve ter também um guia eletrônico,
Porque hoje todo médico tem o seu laptop carregando consigo, tem o seu, não sei das quantas, né? iPad, iPhone, não sei das quantas que tem. Então, ele está, ou tablets, né? De todas as formas. Então, é fácil o acesso eletrônico para o médico, né? E para a enfermeira, e, enfim, para qualquer profissional da área da saúde. Mas, falando, não por isso ele não deve ter esse formato, tá? Ter um índice, né? Ter quais são os objetivos do guia farmacoterapêutico, as instruções de manejo, citar quais são os componentes desse grupo, né, da comissão de farmácia terapêutica, desculpa, ali é uma comissão de farmácia terapêutica, ter o organograma da farmácia hospitalar. Por que será que é importante o organograma da farmácia hospitalar? Porque, afinal de contas, é nesse organograma que vai dizer os horários que deve ser prescrito, o sistema de distribuição de medicamentos, os horários que vai subir para cada unidade, né? Um hospital que tem um número muito grande de leitos, ele vai provavelmente distribuir medicamentos por horários, né? Por turnos. Em algumas clínicas, definir alguns turnos, outras clínicas outros. Então, isso deve estar claro dentro do guia. Então, no corpo do guia, nós vamos ter a relação dos medicamentos que foram selecionados, o nome genérico, o nome comercial deles, a forma farmacêutica, a concentração dos princípios ativos, as vias de administração, né? Precauções quanto à conservação, indicações, contraindicações, efeitos secundários, grupos terapêuticos, posologia, especificações, se existe alguma requisição especial, né? Mesmo assim, em termos de função renal, função hepática do paciente comprometida, é interessante que tenha tabelas para esse tipo de cálculo, né? As compatibilidades, as estabilidades. Então, tudo isso deve constar do guia farmacoterapêutico. Tá? Informações terapêuticas e farmacológicas, informações farmacêuticas, informações clínicas, né? Adicionais que precisem, como protocolos, tabelas, a sensibilidade de antimicrobianos. Então, é uma coisa bastante importante, só que muitas vezes essa sensibilidade, durante o ano ou 2 anos, ela muda o perfil de sensibilidade e resistência, né, dentro do hospital. E, às vezes, você não consegue reatualizar a tempo. Então, outra vantagem, se ela for eletrônica. Daí você consegue fazer uma atualização muito mais rápida, né? Então, de qualquer forma, mesmo que você tenha ele impresso, a atualização deve ser anual ou, no máximo, bianual. Eu digo assim, bianual, em última alternativa, mas pelo custo e com a restrição de verba que a gente vive, convive, né? A gente, às vezes, não consegue fazer ele de uma maneira mais frequente, fazer de uma maneira anual. Então, os medicamentos, eles normalmente são agrupados por um sistema de classificação do ATC, que é uma classificação anatômico-química terapêutica, né? E ela está baseada numa classificação que foi feita pelo Conselho Nórdico, né, de Medicina, e a Organização Mundial de Saúde, um grupo de experts que desenvolveu essa ATC. Bom, aqui nós temos um modelo de ficha, tá? Esse modelo de ficha, você pode ter uma ficha de inclusão, outra ficha de exclusão, ou, como aqui, foi optado por uma ficha para as duas coisas. Simplesmente você vai botar um X, se você vai querer incluir ou se você for excluir. Uma maneira de você diminuir papel, né? Então, você vai colocar o nome do fármaco, os nomes comerciais disponíveis, quem que é o fabricante, né, ou fabricantes, a forma farmacêutica desse produto, as indicações, contraindicações, a classe terapêutica que pertence a esse medicamento, o esquema terapêutico do medicamento. Então, se é pediátrico, qual que é o esquema posológico, se é adulto, qual que é a duração do tratamento, para que a gente possa fazer um cálculo de custo, né? A justificativa da escolha
desse produto que ele está solicitando, por exemplo, para incluir em relação ao que nós já temos padronizado, então ele tem que justificar por que esse novo medicamento é melhor do que o que já tem na padronização. E quais medicamentos padronizados será excluído, né? Então, por exemplo, esse aqui é bem melhor, tá? Então, eu posso tirar o outro, então, da padronização? Não, tem alguns casos que precisa. Então, daí você começa a ver que, às vezes, é para usar em um paciente aquele novo medicamento. E que daí vale a pena, se realmente for necessário, você comprar o medicamento como não padronizado, do que você incluí-lo na padronização. Não é que o médico não possa prescrever, já que apresenta vantagens, já que ele acha que, para determinados pacientes, esse medicamento é melhor, não é que ele não vai ter acesso a esse medicamento, ele vai poder solicitar a compra do medicamento, mas como não padrão, né? Desvantagem seria, ele não vai ter ele imediatamente, se ele estiver padronizado, ele vai ter imediatamente. Se for um medicamento lá, a gente vai pensar na curva ABC e na curva XYZ, né? Se for um medicamento que seja de alto custo, mas que o não estar disponível na hora implique no risco de vida do paciente, daí nós temos que avaliar isso junto com a equipe, né, da comissão de farmácia terapêutica, de que talvez valha a pena você ter o estoque daquele medicamento. Mas vai ter outras coisas que você vai avaliar, outros critérios. Epidemiologicamente, a incidência dessa patologia justifica você ter esse medicamento padronizado, porque eu acho que talvez você já tenha vivenciado isso, né? O médico insiste, justifica e não sei o que, dá todos os parâmetros. Tudo bem, a comissão de farmácia terapêutica concorda em padronizar o medicamento. Você compra o medicamento, utiliza o medicamento para tratar aquele paciente, o paciente termina o tratamento, sai em alta ou óbito, e você fica com ele em estoque. O ano inteiro, 2 anos. Vence o medicamento na tua prateleira. E não houve mais nenhuma prescrição dele, porque é uma patologia rara que foi utilizada. Então, essas avaliações, esses critérios, que têm que ser muito bem pensados, porque é isso que você otimiza o teu orçamento, né? Teu custo hospitalar nesse momento, tá? Então, aí, continuando nossa ficha, os efeitos, né, observados, os benéficos e as reações adversas que podem apresentar, que estão descritas na bula do medicamento, o médico tem que estar relatando isso. Se tiver alguma contraindicação, alguma advertência, qual que é a toxicidade do medicamento, enviar cópias de pelo menos 3 estudos, acaba sobrando para o farmacêutico, porque o médico entrega o papel sem essa parte da documentação, a gente que sai correndo atrás para achar, né? Catar o que tem para poder levar para a reunião. Enfim, com todos esses dados, você leva para a reunião e propõe que esse medicamento, né, possa ou não ser incluído. Mas, como eu falei, são todos esses critérios. Corre o risco de você padronizar o medicamento ficar, vou usar um termo encalhado, né, na tua farmácia. Você acaba não utilizando para outros pacientes. Ou, né, como já também aconteceu, você deixa o medicamento lá, ele vence. Bom, você dispensa o medicamento, daí você fica pensando, ai meu Deus, está padronizado. Será que compro, será que não compro? Ficou 1 ano e meio aqui sem uma prescrição desse medicamento. Nesse vacilo, interna um paciente que precisa daquele medicamento. Você sai se quebrando para comprar, né, porque você não tinha ele em estoque. Mas é a história da lei de Murphy, né? Se nós optamos por não padronizar o medicamento, tá? Porque epidemiologicamente não justifica, porque o custo é alto, porque, enfim, tem vários porquês, nós argumentamos com o médico, nós dizemos que ele pode solicitar o medicamento, quando ele precisar, para prescrever para o paciente, preenchendo esse outro formulário
que é a solicitação de medicamento não padronizado. Tá? Então, também vai, né, pôr as informações do paciente, tá? Dizer qual que é o diagnóstico, qual que é o medicamento que ele está solicitando para compra, o nome comercial, forma farmacêutica, dosagem, tempo de tratamento, né? Que a gente tem que prever a compra para o tratamento inteiro, né? Ele tem que saber também que essa quantidade vai demorar para chegar no hospital de 24 a 48 horas, então já é a priori ele já sabe, tem alguns hospitais que estabelecem esse tempo até 72 horas, né? Eu digo assim, as cidades que são mais longe dos grandes centros, às vezes precisam estabelecer um tempo de compra até de 72 horas, para que o medicamento possa chegar, né? Então, se for uma cidade, aqui em Curitiba, por exemplo, a gente consegue, muitas vezes, em menos de 24 horas, comprar um medicamento, né, num centro como São Paulo, e o medicamento é despachado via aérea e está aqui rapidamente. Tá? Então, também aqui, ó, o nome do médico responsável, os preços, a gente também tem que colocar, né, o preço que você vai ter do distribuidor, do fabricante, enfim. Essas fichas você vai ter que estar fazendo com que o médico preencha para você dar início no processo de compra do medicamento não padrão. Tá? Então, se nós pensarmos que nós temos critérios de seleção de medicamentos padronizados para inclusão e para exclusão. Para inclusão, né, seria selecionar apenas medicamentos de valor terapêutico comprovado, que sejam eficazes e seguros, né, preferindo o de menor toxicidade e que sejam aprovados pela Anvisa. Tá? Devem ter registro. Evitar a multiplicidade de princípios ativos para a mesma indicação. Evitar especialidades que sejam associações medicamentosas, dando preferência a monodrogas, já falamos sobre isso. Adotar a designação genérica, né, do princípio ativo na lista de padronização. Selecionar medicamentos de menor custo de aquisição, armazenamento, dispensação, controle, sempre priorizando a qualidade. Evitar a padronização de formas farmacêuticas de liberação prolongada, porque são sempre de um custo maior, né? E nem sempre, né, você... A não ser que você saiba, então, realmente tem vantagens terapêuticas maiores. Do contrário, não se utiliza essas formas farmacêuticas porque elas têm um custo muito maior. Padronizar medicamentos e fornecedores que tenham sido avaliados tecnicamente pelo grupo interno de credenciamento. Então, lá na avaliação de fornecedor, procurar sempre, se for comprar, desses que já foram avaliados. Ainda para incluir os medicamentos, padronizar medicamentos em formas farmacêuticas, apresentação e dosagens que considerem uma comodidade de administração melhor, né? Faixa etária, facilidade de cálculo de doses, do fracionamento, como a gente comentou, o fracionamento, que eles sejam unitarizados e tenham todas as informações necessárias em cada unidade posológica, isso é muito importante, tá? Favorecendo a administração dos mesmos, né? E estimulando a adesão aderência ao tratamento do paciente. Selecionar medicamentos cujo custo de tratamento dia seja inferior, então, resguardar qualidade, né? Para exclusão, eliminar da padronização medicamentos que tiverem comercialização proibida por órgão competente, nacional ou internacional. Então, medicamentos que foram proibidos a utilização, você exclui, né? Substituir medicamentos que têm outros componentes com vantagens terapêuticas e custo ou aquisição melhores. Despadronizar medicamentos que, em um período de tempo determinado, não apresentem consumo, né? Não justificando a sua padronização. Então, a gente sempre tem que estar avaliando isso. Isso aí pode ser um indicador que a gente pode utilizar. Se o medicamento está em prateleira,
mais de 6 meses e não tem nenhuma prescrição, acompanhe. Porque se chegar a 1 ano que você tem um medicamento em prateleira e ele não foi prescrito nenhuma vez, está na hora de pedir para ser despadronizado. Porque é um custo de manutenção de estoque desnecessário. Ah, mas às vezes eu uso, então utiliza a compra não padrão. Tá? Sempre tem essa alternativa. Eliminar da padronização medicamentos que, em pesquisa interna de vigilância de reações adversas, ela tem uma incidência muito grande. Então, imagine um medicamento que cause maior dano do que benefício, né, que você tem que manter o paciente internado mais tempo para tratar o dano que aquele medicamento causou por uma reação adversa grave. Se a incidência é muito grande, né, além de você notificar em termos de farmacovigilância, não adianta você manter esse tipo de medicamento padronizado. Tá? Então, o que a Heloísa comentou no anterior sobre os indicadores. Né? O que é um indicador? Bom, o indicador ele vai indicar para você que medidas de gestão você deve tomar. Né? Então, você consegue fazer um monitoramento e um acompanhamento de um determinado, por exemplo, medicamento ou produto de saúde que você esteja utilizando. Então, você tem indicadores de consumo, por exemplo, indicadores de utilização que você pode utilizar e usar alguns critérios. Por exemplo, quando você vai utilizar um indicador de desempenho na seleção de medicamentos, você vai avaliar os pontos críticos e os pontos positivos, por exemplo, ou propostas de melhoria. Daí você pode aplicar até aquelas ferramentas da qualidade que ela tinha dito, né? Do SWOT, pontos fortes e pontos fracos e pontos fortes, né? E oportunidades de melhoria. Então, nos pontos críticos, por exemplo, será que o teu hospital tem uma comissão de farmácia terapêutica constituída? Se não tem, então ela tem uma lista de medicamentos padronizados só. E ela é comprada só em cima do critério de preço, às vezes. Tá? E você não consegue, às vezes, estabelecer outros critérios para melhorar a qualidade dos medicamentos que você tem. Então, é recomendável, e tem já desde da Política Nacional de Medicamentos, está na legislação, que a gente deve constituir uma comissão de farmácia terapêutica, né, dentro dos hospitais. Então, se não tem, deve-se estruturar uma comissão e fazer com que ela seja atuante, né, e que ela esteja sempre associada com a parte de farmacovigilância. Então, que indicadores que eu posso utilizar para monitorar a minha atuação em termos de farmácia hospitalar com seleção de medicamentos? Tá? Um indicador simples: quantas reuniões mensais eu tenho, ou anuais? Tá? Quantos membros da comissão comparecem, que fazem parte da comissão, comparecem nessas reuniões? É outro indicador. Né? Se você consegue monitorar, se o cara não aparece tantas reuniões consecutivas, né, procurar uma outra pessoa que esteja comprometida, como a gente já comentou. Outro indicador interessante seria o número de medicamentos ou produtos para a saúde que são não padrões, que são solicitados. Se toda semana tem solicitação do medicamento não padrão, está na hora de padronizar. Porque a compra do não padrão dá trabalho, a gente tem que sair correndo comprar. Então, é importante que nós tenhamos isso. Se a frequência é muito grande da compra do não padrão, a farmácia mesmo pode solicitar para incluí-lo dentro dos padronizados. Ou solicitação de medicamentos incluídos, né, o número de medicamentos excluídos. Então, são outros indicadores. Ou número de medicamentos ou material médico que não são utilizados por 6 meses, que estão em estoque, estão parados. É outro indicador que a gente pode estar avaliando para que ele seja, talvez, excluído. Tá? Então, na verdade,
nós temos assim uma série de indicadores que você pode estar utilizando, né, para monitorar o teu trabalho, para avaliar o teu trabalho. E como a Heloísa comentou, todos esses órgãos de certificação dos hospitais, seja acreditação, seja ISO, seja lá o que for, eles pedem evidências, né? Você tem que mostrar que você está fazendo. E a melhor forma de você mostrar é através de números de indicadores, tá? Então, aqui tem uma formulinha de como você calcula o indicador do medicamento, para padronização de medicamentos. Por exemplo, uma forma de número de medicamentos não padronizados adquiridos no hospital durante um ano, por exemplo, né? Você pega 12 meses lá e vê o número de medicamentos não padronizados de solicitações que você teve. Você tem as fichas, é só você contar o número de fichas. É um indicador fácil de você ter, né? Vezes 100 sobre o número total de medicamentos adquiridos, tá? Então, você tem lá as fichas de solicitação de compra de todos os medicamentos, a solicitação de compra dos medicamentos não padronizados, você tem uma porcentagem ali, tá? Você já tem um indicador. É bem fácil. E com essa mesma fórmula, você pode aplicar qualquer um dos outros indicadores que a gente comentou, tá? Então, é só um exemplo para a gente poder avaliar a eficiência da padronização adotada, por exemplo, tá? Então, isso aí é um macetinho bem interessante. Bom, essa aqui foi as referências que a gente utilizou, né? Tem alguns sites aí. E eu queria agradecer a vocês aí pela atenção e dar a palavra para o Paulo para ver se tem alguma pergunta. Perfeito, Mara. Uma exposição muito boa. E só fazendo um comentário com você, como essa questão da padronização, esse processo, ele puxa outros processos também, que daí nós temos o processo da qualificação dos fornecedores, o processo da farmacovigilância. Então, são os processos que vão incrementar a seleção e padronização e que também vai pedir um trabalho dos outros processos. Uma coisa que você colocou, essa questão, um hospital que não tenha medicamentos padronizados, ele corre um risco muito sério de ter muito medicamento que não vai ser preciso para o paciente e faltar aquele que precisa. Então, tem um risco, leva-se ao risco o paciente se não ter o medicamento correto, na hora certa, na quantidade certa. Daí, a necessidade e a importância da padronização, né? E outra coisa que você tem, você comentou muito bem, essa questão dos medicamentos novos, né? De a gente ser muito crítico em relação aos medicamentos novos, porque os medicamentos novos têm uma grande desvantagem, aqueles medicamentos já clássicos, que ele não tem o perfil de segurança estabelecido, né? E muitas vezes eles não têm uma vantagem tão grande em relação aos que já estão sendo utilizados. Nós vemos que a informação da FDA que entre 300 a 400 medicamentos tratam quase todas as patologias mais frequentes da população. Realmente, esses já existem há bastante tempo, né? Já estão consagrados o uso, né? A importância de se trabalhar também com a farmacovigilância dentro dos hospitais.